só cabe na vida daqueles que são escolhidos para isso. E eu quero começar conversando com os irmãos hoje alguns detalhes, ou os detalhes da Bíblia, que através deles nós começamos a conhecer mistérios revelados na palavra, e que somente a palavra pode revelar esse mistério, como diz a hermenêutica sagrada. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então não há necessidade de eu procurar ou tentar adivinhar um meio de interpretar aquilo que está escrito, porque a Bíblia já tem a sua interpretação correta, sem nenhuma possibilidade de erro. Mas eu peço aos irmãos que prestem atenção em tudo que formos falar. Eu preguei alguns dias atrás e preciso repetir o que está no livro de Colossenses, capítulo 3. Não é? E fizemos a leitura do 1 ao 3. E lá está escrito assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. E eu lembro-me de ter dito que só ressuscita quem já morreu. Ninguém vai ressuscitar se antes não morreu. E a palavra diz que nós morremos com Cristo na cruz. Então Paulo está dizendo que se nós já ressuscitamos com Cristo, e isto está revelando que também já morremos com Ele, aí ele diz, ele dá um direcionamento. O que ele fala? Buscai as coisas que são da onde? Bem que o presbítero Rogério falou, vocês estão cansados? Então, e por que a gente cansa? A gente cansa porque corremos para as nossas necessidades. Mas tem um verso que diz assim, que a presença do Senhor nos faz descansar. Você crê que o Senhor está aqui? Então você descansa nele. Ele recupera a tua energia, a tua força, a tua capacidade mental. Ele recupera tudo. A presença do Senhor nos descansa. Então tem alguém cansado? A Carol, acho que ela não ouviu. A presença do Senhor nos faz descansar. Tem alguém cansado? Irmãos, esses detalhes é para nós vivermos. Alguém já experimentou Deus descansá-lo? Alguém aqui teve essa experiência? Já? Quando tiver essa experiência de que Deus te descansa no momento que mais você está cansado? E é verdade, a presença de Deus nos renova. Então Paulo está dizendo, se você já ressuscitou com Cristo, busque o que é de cima. As coisas que são de cima. E no verso, até o verso 3, ele diz o quê? Pensai, não é nem buscar agora, é pensai nas coisas que são do alto. Onde o quê? Cristo, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Eu queria que você entendesse isso. Você não é mais cidadão da terra. Nós não somos. A nossa vida está escondida com Cristo. E Cristo está agora. Por isso que eu preciso ver alguns detalhes de algumas coisas que estão escritas, procurando na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a resposta para aquilo que eu tenho dúvida. Então, se a palavra diz que a minha vida está escondida com Cristo, e o verso 1 de Colossenses diz, aonde Cristo
está sentado à destra de Deus, eu preciso saber como é que Cristo chegou lá. Atos 1, 8 e 9. 120 pessoas vão ao Monte das Oliveiras. Faziam 40 dias que o Senhor tinha ressuscitado e estava com os seus discípulos. E agora Ele os chama para irem ao Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras vai acontecer alguma coisa. Põe aí para mim, por favor, Atos 1, 8 e 9. O Senhor está agora num diálogo com eles dizendo, mas vocês vão receber o quê? A virtude do Espírito Santo. Por que não está escrito vocês vão receber o Espírito Santo? Olha os detalhes. Jesus, quando estava com seus discípulos, perguntou para eles, vocês já receberam o Espírito Santo? E eles falaram o quê? Ainda não. E Jesus diz assim, e assoprando Jesus sobre eles, disse, então recebeis o Espírito Santo. Eles já tinham. Mas isso vai desmontar doutrinas humanas que diz que a evidência do recebimento do Espírito Santo está no falar em línguas, e não é verdade, eles não falaram. Eles vão receber agora esse dom, porque a virtude do Espírito é que vai descer sobre eles. Então, se alguém falar para você assim, você tem o Espírito Santo de Deus? Você diz, tenho. Se ele falar, você não fala em língua, como é que você tem? Você fala, ei meu amigo, você está ignorante da Bíblia. Jesus já soprou sobre mim. E o primeiro que me convenceu de que Cristo é o Filho de Deus e me salvou é exatamente o Espírito Santo de Deus, que é o primeiro a entrar. Então nós temos muitas vezes evidências doutrinárias antibíblicas, errôneas, porque não conhecemos os detalhes da palavra. Então já estou deixando algo aqui, para que se alguém dizer a você que você não tem o Espírito de Deus, porque você não falou língua quando recebeu, você fala então, coitado dos apóstolos, foram tudo para o inferno. Jesus assopra sobre eles, eles não falam. Mas agora, ficai em Jerusalém. Não saiam de Jerusalém. Porque para realizarem a minha obra, vocês terão que ser revestidos de virtude e de poder. Só tem autoridade para realizar a obra do Senhor quem permanece na posição que Ele ordena, até que, do alto, ele seja preparado para realizar a obra. Tem muitos aí, e aliás, me desculpe eu dizer, uma das coisas mais fáceis que tem é pregar. Agora, das mais difíceis é pregar na unção do Espírito. Porque pregar basta saber ler, ter cultura, conhecer gramática, literalidade do significado da palavra, da frase, da língua. Tudo isso é fácil. Tem gente que dá uma aula de Bíblia, não vou longe. O melhor tradutor, o que melhor explica os acontecimentos bíblicos são os guias judaicos quando você vai para Israel. Aqueles guias, e nós temos um, que é um dos melhores de Israel, chamado Alfredo, um judeu argentino. E ele é requisitado por todos. Quando ele fala da Bíblia, você fala assim, eu preciso levar esse cara para pregar lá na igreja. Mas você fala de Cristo para ele e fala assim, não veio ainda.
O Messias ainda não veio. Não creio que ele tenha vindo. E ele, se você olhar, te dá um banho de Bíblia. E para conversar com ele face a face, tem que conhecer a Bíblia. Agora, não é porque ele fala de uma forma espetacular, é que ele conhece a verdadeira unção do que está por detrás da letra. Tem muitos pregando, mas não tem a vivência real do que o Senhor disse. Fique em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos. Quer dizer, já estão vestidos e agora serão revestidos de virtude e de poder do Espírito Santo. Aí ele diz, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto aonde? Jerusalém, Judeia, Samaria e chegou no Brasil. Mas se você está aqui, é porque alguém falou com a vivência e com o revestimento da virtude e do poder do Espírito. Por isso que você tem que atender essa ordenança que a palavra diz, pense, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Aí eu pedi para pôr Atos 1, 8 e 9. Vamos lá. E quando ele estava no Monte das Oliveiras, dizendo isso para aqueles que ali estavam, 120 pessoas, inclusive, dentre eles, estavam os irmãos de Jesus, Tiago, Judas, não Iscariotes, Judas, irmãos carnais de Jesus. Maria já havia gerado outros filhos. Agora sim, filhos de quem? De José. Porque quando ela se engravidou não, quando ela engravidou de Jesus Cristo, o que aconteceu com José? Ele de madrugada falou, olha, eu vou embora, porque eu não tive relações com ela, eu não tive intimidade com ela, eu tenho respeitado ela, e agora ela está grávida, e eu não tive participação, eu vou me embora, quietinho, para não difamá-la. E quando ele pensou isso, veio uma visão de um anjo para ele, e disse para ele o quê? José, não faças tal, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo de Deus. Então ele, o que ele faz? Permanece, não toca em Maria. Maria permaneceu virgem até o nascimento de Jesus Cristo, porque a palavra tinha que ser cumprida, que ele nasceria de uma virgem. São detalhes que nos deixam vibrantes com a palavra de Deus. São coisas que muitas vezes não temos o costume de ouvir. Agora o Senhor diz, então, vocês vão ficar em Jerusalém, permanecer até o momento que vai descer o que? A virtude e o poder do Espírito sobre vocês. A partir dali, vocês serão as minhas testemunhas. Não basta falar de Cristo, tem que ter virtude e unção. Poder. Unção também não quer dizer movimentação, autoridade. Unção quer dizer conhecimento. 1 João 2,20 diz assim, vós tendes a unção e sabeis tudo. 1 João 2,21 diz assim, 2,27 diz assim, e a unção que está em vós, vos ensina todas as coisas, e não há necessidade de que alguém vos ensine. Unção quer dizer ter conhecimento, não é movimento para criar coisas esfuziantes. Está tudo errado. Eu já disse para os irmãos, o que eu prego para vocês eu vou dar conta. Ai de mim se estiver pregando alguma coisa errada. Muito bem, Jesus agora fala para eles, conversando com eles, num dado momento, no verso 9 diz, e quando dizia isto, o que aconteceu? Leiam.
Muito bem. Caminharam com o Senhor 3 anos e meio. O Senhor morreu. Ressuscitou. Viveu com eles 40 dias. Depois do ressurreto. E agora o Senhor, conversando com eles, ele começa a subir da terra. E vai sendo elevado. Eles espantados. Está lá os irmãos de Jesus que eu creio que até naquele momento não criam. Mas quando eles veem o irmão deles, o primogênito, sendo elevado, e ele então vem e passa por uma nuvem, e essa nuvem o oculta, a ponto dos olhos dos que estavam lá não enxergarem mais a ele. Agora eu queria falar um pouquinho do que acontece do momento que ele passa pela nuvem. Vocês lembram quando João Batista batiza Jesus, em que uma voz da nuvem diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho nele grande prazer. A voz veio da nuvem. E quem estava falando? Deus. E agora o Senhor vai voltando, ele passa pela mesma nuvem, que é a figura do Pai que o recebe e o leva para a glória. Jesus volta para o lugar de onde havia saído, despindo-se da natureza divina, por minha causa, por tua causa, por nossa causa. Por que eu estou declarando, enfatizando isso? Porque quando eu vejo tudo que Jesus fez, eu paro de me preocupar com as coisas dessa terra. Verdade. E o anjo diz para eles, assim como vocês viram ele subir, ele vai descer. Entendeu? Ele vai descer. E ele vai descer para vir buscar os que são seus. Então eu tenho que estar acoplado ao rol de nomes que tem a visão clara de toda a existência do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Ele sobe agora, passa pela nuvem, e a nuvem o leva, porque ele não passou só pela nuvem, a nuvem é que o transportou para a sua glória. E agora no Salmo 24, por isso que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o que está no novo é revelado no velho, o que está no velho é revelado no novo. Gênesis responde ao Apocalipse, Apocalipse responde a Gênesis, e no Salmo 24, nós vemos a entrada, a chegada de Jesus na glória. Os olhos daqueles 120 não viram, mas nós já sabemos o que aconteceu depois da nuvem. Você viu o privilégio? Vamos ao Salmo 24? Vamos lá. Abra a tua Bíblia aí. A partir do verso 7. Há uma ordenança na glória agora. Eu quero que você entenda que os escolhidos frutificam. Deus te escolheu, não é para você viver como marmota. Deus me escolheu, não é para viver como cansado eternamente. E quando eu me canso, o Senhor já fala, vai ver a formiga. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Ele manda logo, o Senhor sempre tem um exemplo para tudo, para a gente olhar. Deus te escolheu para que, a partir do momento em que você abraça Jesus Cristo, a partir dali começa um propósito na tua vida. Primeiro você, repetindo, você não é cidadão desta terra. O Salmo 15, ele trata do verdadeiro cidadão dos céus. E lá está escrito, coração puro, que amam, que perdoam.
Lá está as qualificativas do cidadão dos céus. E agora eu tenho que me preparar. Se eu não sou cidadão daqui, eu sou cidadão da onde? Da onde eu fui gerado antes que o mundo existisse. E a promessa é que eu vou trilhar pelas ruas de Jerusalém. Vou passar pelas portas de rubis, de esmeralda. Vou caminhar sobre as ruas de ouro. Não o ouro que nós vemos aqui na terra. Não, há promessa sobre a minha vida. Para onde o Senhor foi, eu também vou. Porque Ele pediu ao Pai uma coisa. Pai, aonde eu estiver, eu quero que eles estejam comigo. Eu já sei para onde eu vou. Aonde está o Senhor? Vamos ver, então o verso 7 que diz o quê? Olha agora o clamor para as autoridades eclesiásticas espirituais que haviam na glória. Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Todos eles ouviram esse alerta. Leia o verso 7. Por quê? Por quê? Pronto. Jesus saiu da terra e agora Ele está voltando para a sua glória. E lá há uma ordenança para todas as hierarquias celestiais. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Você já viu porta ter cabeça? É uma linguagem figurativa daqueles que lá estavam, dizendo, levante a cabeça. Posição de sentido, porque vai entrar agora aqui aquele que um dia desceu, comprou homens de toda raça, tribo, língua, povo e nação, comprou com seu sangue na cruz do Calvário, venceu a morte e o inferno, desceu às partes mais profundas da terra, pegou as chaves do inferno e as chaves da morte, ressuscitou e por 40 dias ainda esteve avisando que ele precisava subir para que o outro Consolador descesse. O outro Consolador desceu e ele subiu. Então, levante as cabeças, ó portas. Ele vai entrar de novo. Não sei se isso mexe com você. Não sei. João, quando teve a visão em 4 de Apocalipse, 5 de Apocalipse, a palavra diz assim, que ele chorava muito. Porque ele havia visto um ancião de dia sentado no trono com um livro no seu colo. E a palavra diz que quando ele chorava, veio um anjo. Olha que detalhe glorioso. Veio o anjo e disse, não chores. Porque ele chorava dizendo o seguinte, ninguém fora digno de abrir o livro e nem de olhar para ele, no livro que estava na mão do ancião de dias, figura de Deus. E quando ele chorava, e o anjo viu o porquê do choro, e quero lhe dizer, foi o primeiro e o último choro no céu. Nunca mais vai ter lágrimas lá em cima. Nunca mais. As lágrimas que o apóstolo derramou foram colhidas por Deus e debaixo de uma promessa, no céu não há choro nem pranto. O anjo diz para ele, não chore. Olha que coisa, vai entrar agora no cenário o leão da tribo de Judá. Quando João olha, ele não vê o leão. Ele vê o quê? Cordeiro. João vê o inverso do que Salmo 24 está dizendo. João vê o cordeiro que entregou a vida, que morreu, que comprou com seu sangue tudo. Mas agora, na volta do Senhor para a glória, eles dizem o quê? Levantai a porta as vossas cabeças, porque vai entrar o quê? Agora não é o cordeiro, é o rei. O cordeiro foi para nós nessa terra.
Aqui ele morreu, ele foi achincalhado, arrancaram-lhe a sua barba, furaram-lhe o seu lado, os cravos furaram as mãos, furaram os pés. Ele ali estava como um cordeiro mudo, que Isaías 53 diz, foi levado para o matadouro como um cordeiro mudo. E como um cordeiro não abriu a sua boca, mas agora quando ele volta para a glória, ele volta como Rei dos reis, Senhor dos senhores e como Senhor dos exércitos. Por que Senhor dos exércitos? Ele veio à terra, comprou homens de toda raça, tribo e nação e os formou como soldados. Ninguém é Senhor dos exércitos se não tiver soldado. E ele deixou aqui soldado, gente. Você entendeu? Soldado tem que dizer como Paulo, combati o bom combate. Eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está preparada, a qual me será entregue no último dia pelo justo juiz. Soldado, amigo. Soldado busca coroa. Paulo diz, correi de tal forma que alcanceis o primeiro lugar, porque os primeiros serão coroados. Mas Deus é tão maravilhoso que ele diz, mesmo na corrida, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Nós vamos chegar juntos. Ninguém vai poder dizer, você viu, ganhei a coroa primeiro que você. Ganhou nada, nós vamos ser coroados juntos. A noiva é uma só. E nós somos membros desse corpo. Cada membro será coroado pelo justo juiz. Mas seremos coroados juntos. Com que? Vinde benditos do meu Pai. Aquele que voltou é o que vai nos receber. Possuir o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Vamos ler o 8. Leiam, por favor. Olha só. Quem ele é? Ele não perdeu nenhuma batalha sequer. E os dois inimigos piores ele venceu, o inferno e a morte. Que inimigo pode nos destruir? Fale. Fale. Qual é o inimigo que pode acabar com a vida de quem crê em tudo isto? Diga assim, Senhor, porque Tu és o Rei dos reis e o Senhor dos exércitos, eu não tombei, não tombo e não tombarei, porque Tu me sustentas. Ele é o Senhor dos exércitos. E eu sou soldado. Soldado tem prazer no capitão, no general. Tem alegria de atender às suas ordenanças, porque soldado que obedece ao comandante dificilmente será morto na batalha. Verso 9. Vamos lá. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele está dizendo das portas figurativas da vida dos que estavam lá e agora dos que estão aqui. É com você que ele está ordenando. Então vai. Levanta a cabeça. Vai. Olha a recepção que ele teve. E agora você abre, tão logo ele entra, e as hierarquias celestiais se dobram diante dele, ele ouve a voz do Pai. Salmo 110, verso 1, põe aí, nós vamos ler. Salmo 110, verso de número 1. Olha que coisa gloriosa. Vamos ler? Vai. Então, o que está dizendo? Disse Deus a Jesus Cristo. Disse o Senhor, Pai, ao meu Senhor
Cristo. O que ele disse? Leiam. Jesus vai pisar através da igreja, porque os pés dele estão na igreja. Quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. Estes pés vão esmagar definitivamente a cabeça da serpente. Lembra-se que esses que serão arrebatados como a noiva do Cordeiro, vão julgar as nações. São promessas, gente. Por isso que Paulo está dizendo, busque as coisas que são de cima, pense nas coisas que são de cima. O que nós falamos até agora, desde o início, é tudo lá de cima. Você entendeu? Eu não falei da terra. Eu não explanei sobre a terra. Eu estou explanando o que aconteceu depois das nuvens. E o que aconteceu depois das nuvens é lá na glória. Nós estamos vendo o nosso mestre, que se despe da natureza divina, assume a natureza humana. Deixa eu lhes perguntar uma coisa. Você já pensou você nascer? Depois de uma idade já em que você tem a capacidade de reflexão, você saber que não vai durar mais do que 33 anos e meio? E você nascer sabendo a forma que você vai morrer? Jesus nasceu sabendo como ele morreria. E como é que ele não recua? Por que ele não recuou sabendo dos cravos que ele ia ter que aguentar? Nos pés, nas mãos. Como é que ele não recuou sabendo que ele iria com seus pulmões asfixiado, porque não teria ar mais para respirar naquela cruz? Como é que ele não recuou sabendo que seria zombado? Já tinham arrancado parte da sua barba, já tinham batido com cana na sua cabeça, já tinham falado para ele zombando, adivinha quem lhe bateu, você não sabe tudo? Sabedor que o seu lado seria furado como uma lança. Como é que ele não recuou, sabendo que no momento que ele disse assim, eu tenho sede, iriam colocar vinagre na sua boca? Por que que esse homem, porque ele era humano, não desistiu? Se ele desistisse, o primeiro que não estaria aqui para falar tudo isso seria ele. Você, nenhum de nós estaríamos aqui. Ele não desceu da cruz. Jesus não desceu da cruz. Porque naquele momento ele nos contemplou. Se eu descer, não há salvação. Se eu revelar para esses ímpios quem sou eu, porque eles estão dizendo, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Ora, se tu que disseste que é o rei dos reis, desce da cruz, salva-te a ti mesmo, salva nós também. Então, se você é filho de Deus, prove. Ele falou, eu não tenho que provar, eu já provei. E vocês querem ver como eu já provei? Então eu vou dizer agora, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Ele falou isso por quê? Colocando o teu nome, o meu nome, o nosso nome, que nós vamos ver para frente como é que Deus nos acoplou no projeto e na lista do que Ele amou, e do que Ele olhou, contemplou, mesmo estando morto em nossos pecados, delitos e pecados, Ele veio até nós, Ele nos deu vida, Ele nos levantou, Ele nos ressuscitou da morte, vivificou nossos corpos mortais, e no final do verso 43 de Isaías diz, Tu és meu.
Quando você olha Ezequiel 16, ele diz assim: passando eu por ti, eu vi o teu sangue, que tu estavas manchado no teu sangue, precisava um sangue puro para cobrir o teu sangue, porque o teu sangue era um sangue pecaminoso, e passando eu por ti, eu vi que estavas quase morto, mas eu entrei em aliança contigo, e jurei que tu iria se tornar a minha propriedade, a minha noiva. Então eu te cobri, eu te ornei, eu derramei sobre você vinho, eu derramei a figura do sangue dele, o meu sangue purificou o teu, você agora tem uma natureza divina, eu te cobri de seda, de bordadura, te calcei com pele de texugos, coloquei anel no teu dedo, brinco na tua orelha, uma coroa de glória te coloquei na cabeça, e tu ficaste sendo minha. Olha o que ele fez. Irmãos, eu continuo falando das coisas de cima. Porque Paulo disse: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Já vimos tudo. Ele chegou, saiu, subiu, entrou na glória, ouviu do Pai: assenta-te à minha direita. Agora, como é que Paulo poderia dizer onde Cristo está sentado à destra de Deus? Porque Paulo conhecia o quê? O Velho Testamento. Ele conhecia Salmo 24, ele conhecia o Salmo 110, verso 1. Paulo conhecia as Escrituras. Irmãos, quando eu conheço a palavra, eu tenho alegria em tudo em Cristo. Eu não fico cansado, eu não fico preso em casa, eu não fico abatido, eu não fico magoado, eu não fico entristecido. Ele fez tudo isso por mim. E como é que eu vou me abater diante de alguém que nasceu sabendo que ia morrer, não saiu da cruz, não desceu da cruz, só desceu para ser sepultado, e porque tinha que descer no segundo dia às partes mais profundas da terra, para ir buscar as chaves da vitória do inferno e da morte, ao terceiro dia ressuscitou. E Paulo agora diz: se você já ressuscitou com ele, busca as coisas que são de cima, esqueça as que são de baixo. Coisas, que coisas, que coisas. Mateus 6, 31. Você vai olhar para o teu irmão, vai dar esse conselho para ele. Olha para a Cláudia aí, fale isso para ela. Viu? Olha para o pastor Flávio, fale isso para ele. Viu? Tá, Flávia? Olha para esse dito cujo do teu lado e fala para ele. Olha para a dita cuja que Deus pôs do teu lado, fale para ela. Então vamos falar um para o outro? Vamos? O que está escrito? Vai o outro. Nossa, nós estamos bem, não? Gente, eu nunca vi tanta comunhão. É um querendo chegar na frente do outro. Mas vocês entenderam? Não estejais o que? Volta ao 31. Não andeis, pois... Você está inquieto? Você está inquieto? Hein, presbítero?
Você fica inquieto? Não, estou bem. Como? Fala para mim. Estou bem. Estou vendo. Se tem ordenança é porque nós somos inquietos. Senão não precisava escrever. Concorda? Agora você me obrigou a fazer o quê? Vamos lá, mais uma vez. Não andeis, pois, inquietos. Você sabe o que é inquieto? É aquele que não para. É aquele que não para. Ele senta, levanta, anda, para, olha, isso aqui, levanta a cabeça, bate a cabeça. Ele não para. Né? Não estejais inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Deixa eu fazer uma pergunta. Ninguém está inquieto por causa disso? Hein, Lucas? Lucas, te trouxe para cá, hein, rapaz? Busquei você longe agora. Não sei onde você estava, mas que eu te trouxe. Ei, pregador é duro, enxerga tudo, né? Que comeremos, que beberemos, o com que nos... Quando eu me preocupo com isso, o que eu estou demonstrando? Que eu não confio naquele que vai me suprir. Nós nos desesperamos por nada. Basta você ter um nível em que o Senhor te supre, esse nível baixar um pouquinho, diminuir um pouquinho, você já começa. Nossa, esse mês está difícil. E muitas vezes Deus tira para você aprender a confiar nele. Viu? Parece que tudo a gente perde. Ele quer ver até onde você vai. Eu peço ao Senhor que não nos prove como Jó. Perdeu os 10 filhos no mesmo dia. Queimou toda a fazenda, queimou funcionário, queimou gado, queimou ovelha, queimou tudo. Queimou a casa, queimou tudo, só sobrou a mulher. E a única coisa que sobrou ainda dá um conselho para ele. Amaldiçoa teu Deus e morre. Você está podre, você está canceroso. A tua carne está apodrecendo, o que te resta mais? É nessa hora que a gente precisa de um conselho amigo. Não é, Cláudio? Quando a gente está mal, vem um conselho e diz, ih, rapaz, você não tem mais jeito. Você fala, é isso que eu queria. Alguém fala assim, do jeito que você está, você vai para o inferno. Você vira e fala assim, mas eu estou esperando que alguém me desvie do caminho do inferno, não para falar que eu vou para lá. Se eu não tiver Cristo. Vai agora o seguinte aí então, querido. Vamos repetir. Eu quero enfatizar bem isso. Vai para frente, 32. Porque todas essas coisas, quem? Fala assim, eu. Fala eu. Nós somos gentios. Nós não somos judeus. Então é para nós mesmo. Todas estas coisas os gentios... Está vendo, Gustavo? Você não procura, né? De certo que o vosso Pai Celestial, o que tem? Bem sabe o quê? Que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe. Você acha que Deus desconhece a tua vida? Eu vejo gente orar dizendo assim, ah, Senhor, se tu soubesse o que eu estou passando. Ele soube antes de você saber. (33) Agora engrossou. Vamos lá. Mas aonde que está? Aonde que está? O reino aonde está? Lá em cima. Não é aqui embaixo, não. Vamos repetir. Mas buscai. E o quê? E agora? Você crê nisso ou você está trabalhando pelas coisas e deixando o reino em segundo? Né, Márcio?
Não estou dizendo que o Márcio faz, entendeu? Eu não posso falar o nome de alguém que alguém vai falar. Já todo mundo vira assim, ó. Está vendo, Márcio? Como eu amo tua vida? Estou tão feliz de te ver aqui, rapaz. Ué, eu amo tanto que eu menciono. Você quando aparece me inspira. Por isso que eu ando meio ruim aí, vai um bom tempo. Mas buscai primeiro o quê? O reino de Deus. E que mais? E a sua justiça. Você sabe o que é justiça? Boa pergunta, né? Todo mundo fala, eu sei. Sabe nada. O que é justiça? João 16. Não vou falar o versículo para não pôr no telão, porque está todo mundo preguiçoso. Lá está escrito assim: quando o Espírito do Senhor vier, Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Pior pecado que tem é não crer em Cristo. Esse não tem salvação. Da justiça. Ô, gente, está na Bíblia. Puxa vida. Da justiça porque eu vou para o meu Pai. Justiça quer dizer retorno. Por isso que o reino de Deus tem que ser buscado, porque quando eu busco o reino, eu volto para Deus. Enquanto eu não buscar, essa justiça não faz parte da minha vida. Guardem isso. Colossenses quando fala estas coisas, você viu quantas coisas nós falamos lá de cima? Nada da que são da terra, e a única que eu falei da terra foi, não vos preocupeis com aquilo que comer, o que vestir e o que beber, é da terra, preocupai-vos antes com o reino dos céus. Pergunto, encerrar hoje, com que nós estamos preocupados? Buscando o quê? E pensando em quê? Não vou te buscar de volta, hein? Não vou. Eu estou prometendo que eu não vou. O Lucas não pode sair daqui. E o duro é que tem uns querendo te acompanhar. É verdade. É verdade. Pedro pegou e falou assim, depois de Jesus ter negado Jesus, uma hora ele estava meio pavio curto, ele pegou e falou, quer saber de uma coisa, gente? Eu vou pescar. Ora, Jesus tinha tirado ele da pesca. Agora a revolta, a rebelião contra o Senhor. Eu vou pescar. E aí alguns que estavam falaram, nós vamos contigo. Então assim, tem uns aí. Eu quero encerrar falando das coisas que eu tenho que deixar. Romanos 14, 17. Vamos ver o que é esse reino que eu tenho que buscar? O que diz Romanos 14, 17? Porque o reino de Deus não é coisa terrena. Aí. O reino de Deus não é terreno. Não é comida, não é o quê? Não é bebida, mas é o quê? Você está no reino de Deus? Quem está tem justiça, paz e tem alegria no Espírito Santo. Esse está no reino. Esse busca as coisas do reino. Esse busca essas três. Esse deseja essas três. Esse vive dessas três. E esse tem alegria de pertencer ao reino. Não se abate. Ai, meus irmãos, eu ando tão irritado. Olha, bom, deixa para lá. Senão eu acabo pecando. Aí tem que pedir perdão para o Senhor, tem que pedir perdão para a pessoa, mas que eu estou irritado, eu estou. De ver gente... Sabe, pastor, fulano não entendeu, por isso que eu estou triste. O senhor quer saber de uma coisa? Eu vou sentar e não vou fazer mais nada, porque ninguém consegue me entender. Te converta.
Quanto mais alguém te despreza, mais o Senhor te ama. Ninguém foi mais desprezado do que o filho dele. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezível, homem de dores. Pertencer ao reino, pensar nas coisas do reino, buscar as coisas do reino é buscar em primeiro lugar o quê? Justiça, que mais? Paz, que mais? Ter alegria, aonde? Não é alegria um no outro, é alegria no Espírito de Deus. E, para encerrar hoje, João 6, 26 e 27. João 6, 26. Jesus respondeu e disse-lhes, ó agora, vamos lá da coisa terrena, vai lá. Gente, dá para ler junto ou não? Vai. Na verdade, vai. O que ele está dizendo? Vocês estão me buscando por necessidades da terra. É o que ele está dizendo. Porque ele havia alimentado milhares de pessoas. O pão multiplicou 5 pães e 2 peixes. Multiplicou, comeram, foi tudo atrás dele. Jesus vira e fala, sabe por que vocês estão atrás de mim? Vocês estão atrás de mim porque vocês comeram do pão que eu multipliquei. Eu já disse, tem muitos que estão firmados na bênção do Senhor e não no Senhor da bênção. As bênçãos do Senhor, muitas vezes, da falta de entendimento, nos distancia dele. Mas quando eu estou firmado nele, as bênçãos do Senhor me alegram. Mas quem mais é o meu alvo é o Senhor da bênção. Não se deixe envolver por Deus, que dá tantas coisas. Continue olhando para Ele. 27. Olha agora a ordenança. Já vem de novo lá em cima. Vamos ler? Trabalhai. Aonde está a comida que perece? Continue. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque a este o Pai Deus concedeu. Coma do que vem de cima. Se preocupe com a comida que vem do alto. Trabalhe. Olha que coisa. Nós trabalhamos para quê? Negócio, eu tenho negócio, eu sou empresário, eu sou funcionário, eu sou chefe, eu tenho que trabalhar, E a comida que permanece para a vida eterna? O quanto eu tenho trabalhado por ela? Eu tenho dito, nós trocamos momentos que é do Senhor pela comida que perece. Tem muitos que poderiam estar aqui, estou dizendo para quem está me assistindo pela internet. Vai ter com a formiga, ô preguiçoso. Venha servir. Venha comer da comida que Deus está nos dando, porque o que nós estamos comendo nessa noite está vindo de cima. É do banquete que Deus preparou. Ele está nos assentando à mesa. E nós não vamos comer migalhas não, nós vamos comer do pão vivo que desceu do céu, vem de cima. E com a força dessa comida nós vamos caminhar muitos dias, até o momento que chegarmos no cume do monte, e ali nós vamos ouvir, vinde benditos meu Pai. É com a força dessa comida, da comida que permanece para a vida eterna. Amados, entenderam? Só falamos das coisas. 1 hora falando de coisa. De cima. Nem falei das de baixo. E eu sou bravo, gente. Eu quando me irrito é fogo. Não me mande mais mensagem, tá? Pastor, hoje eu não vou poder... Para. Pode parar.
Se o diabo arrumar um enrosco para você, você fala assim: Senhor, conserta o enrosco enquanto eu vou te ouvir. Porque tu cuidas das minhas coisas enquanto eu cuido das tuas. Então, Senhor, cuida dessa encrenca. Porque eu não vou perder a oportunidade de comer do que vem de cima. E o diabo está querendo me enroscar com o que tem embaixo. Eu não sou de baixo. Jesus disse para mim: eu sou de cima, não de baixo. E vós também sois de cima, não de baixo. Portanto, levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levante a cabeça que o Senhor entra. E quando Ele entra, se tiver algum morador estranho, cai fora. Porque essa propriedade é dele. Vós sois templo do Espírito de Deus. Acabou. Amém, gente? Amém. Vamos ficar em pé? Na próxima nós vamos falar dos evangelhos. E nós vamos falar da diferente linguagem de 3 para 1. Eu tenho, assim como eu, é dia, é manhã, tarde, noite, madrugada, levanto outro dia e tal, e com tudo isso, eu também quero que vocês fiquem, mas desse jeito nós vamos sair daqui meia-noite. E eu quero que vocês descansem. Né? Porque a presença do Senhor fará vocês descansar pelo tempo que vocês dedicaram aqui, viu? Vocês estão com sono? Não, e eu estou, gente. Eu estou, mas Deus vai me fazer descansar. Eu creio nessa promessa, não é? Eu vou dormir em paz, né, Arthur? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes descansar em segurança. Ah, como é bom! Deus é poético. Né, Sirlene? Vou dormir, vou sonhar. O Senhor vai me livrar de pesadelo. Ele vai acampar os seus anjos ao redor do meu leito, para que eu tenha uma noite abençoada, e o diabo não consiga chegar perto da minha cama, e eu vou desfrutar do descanso do Senhor. Ah, mas eu só durmo 2 horas, tuas 2 horas vale por 20, porque a presença do Senhor está ali. Pai, eu quero te agradecer pelas coisas maravilhosas que tu nos mandas buscar e pensar. Obrigado, Jesus, por tudo que tu fizeste. Receba a nossa gratidão. E ilumina os olhos do nosso entendimento, para compreendermos as riquezas da tua palavra. Eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém? Estenda a tua mão. Que a graça bendita do Senhor, que vem do alto, que a intimidade gloriosa com o Espírito Santo de Deus, que veio do alto, e que o amor incomparável e glorioso do Pai, que vem do alto, repouse sobre todos nós, e com a alegria de termos ouvido, aprendido e enxergado detalhes dessa palavra bendita, nós dizemos: Amém. Amém, amados. Vamos louvar o Senhor encerrando